que eu assisto o BBB. Começando o BBB 22, e se tem uma crítica que eu ouço todo ano há 22 anos, é como que uma mulher inteligente assiste uma porcaria dessas. Então, vamos lá. Primeiro, há dois aspectos que eu acho super importante a gente destacar. Um é que qualquer coisa neste mundo é passível de reflexão. Basta que nós tenhamos esse olhar questionador e de reflexão, ou seja, o problema está muito mais em quem assiste e talvez não perceba as nuances importantes sobre as quais eu vou falar. E a outra questão é que quanto mais simples é algo, né, e simples eu digo no sentido de às vezes óbvio, mais relevante é que a gente perceba o que está acontecendo ali. Esse é o caso do BBB. O BBB, ele é, a meu ver, um grande reflexo da nossa sociedade, né? Da sociedade contemporânea e dos momentos que ela está vivendo. E olhando para trás agora, já nesses 22 anos, a gente consegue perceber isso ainda mais claramente. Quando começou lá no início, em 2000, o BBB tinha uma outra pegada, né? Ele era confinar um monte de pessoas preponderantemente bonitas e jovens para que a confusão acontecesse. Confusão muito no sentido de pegação também, né? Ele era muito mais explícito, mesmo que não tivesse, claramente não se vendesse isso. Se vocês forem lembrar, as mulheres apareciam, elas eram em geral gostosas, né? Apareciam, tinham closes que faziam, que davam bem na bunda mesmo, no corpo, com umas músicas assim sensuais, mostravam elas no chuveiro, elas brincando na piscina. Tinha muito esse enfoque do quem vai namorar com quem e tal. As pessoas, eu acho assim, elas queriam ganhar 1 milhão e talvez nem percebessem o impacto que isso ia gerar nelas em termos de fama, porque naquela época rede social sequer existia. Facebook é de 2005, imagina. Então o BBB estreou antes das redes sociais. Quem é que ficou famoso? Foram os BBBs que depois migraram pra TV, né? Os que souberam aproveitar isso como um trampolim. Aí a gente tem a Grazi, temos a Sabrina Sato, tem o caso do Jean Willis, que depois, né, que foi pro lado da política, enfim. Então, assim, esses poucos que souberam aproveitar a fama, aproveitar a oportunidade e fizeram do BBB um grande trampolim. Tem BBBs que a gente não sabe nem quem são por aí. Agora, a partir dos últimos anos, e no decorrer dessas últimas décadas, dessas 2 décadas, nós tivemos uma mudança brusca em termos de comportamento perante o outro, né? O politicamente correto se instaurou de uma forma que eu até acho um pouco excessiva hoje. Acho que a gente já tá até na curva descendente do politicamente correto. A diversidade virou não só uma pauta importante, virou uma pauta fundamental. E o que era antes um grupo de jovens que faziam festa e eventualmente assim se rotulava muito as pessoas, a gente conseguia os estereótipos. Quando tinha alguém mais velho, era alguém mais velho, né, que tu claramente via que aquilo era um estereótipo para contrastar com os demais e causar ali alguma fissura. Hoje não, hoje a diversidade ela é a regra do dia. Tu já não consegue mais rotular muito cada um, porque é muito, embora mais diversificado, é muito mais homogêneo. E teve, claro, a chegada das redes sociais para dar uma virada de 180 graus na percepção do que é viver o BBB. A gente observa que o último, especialmente, ele teve total enfoque em não ser cancelado. O que é o cancelamento, né? É um repúdio, é um boicote feito contra alguém por meio das redes sociais. E essa foi a grande preocupação dos participantes. E aconteceu, né? Aconteceu com aquela cujo nome eu já nem me lembro, gente, como a coisa com K. É tudo tão fugaz, né? Carol Conká, uma das grandes protagonistas, apesar de ter saído relativamente no início, assim, no meio, mas enfim, com o maior índice de rejeição da história, gente. Imagina alguém ser rejeitado em 99% por milhões de pessoas. É muita onda pra segurar, é muito difícil. Se eu, que não sou uma pessoa com essa relevância, quando vejo hater, já é bem difícil, a gente tem que trabalhar isso constantemente. Imagina a cabeça dessas pessoas que são postas numa vitrine e se expõem de uma forma que a gente não tem ideia. E o último BBB, ele foi um recordista, até por conta também do sucesso absurdíssimo da Juliette, né, que fez exatamente
praticamente sem querer, aquele roteiro, praticamente a jornada do herói, né? Ela se mostrou, daí ela passou a ser perseguida, passou a ser amada pelo público que a acarinhou, e depois ela dá a volta por cima e sai como uma grande vencedora, tendo números estratosféricos, assim. E é praticamente uma história de conto de fadas contemporâneo, porque a gente tem o patinho feio, aquela que foi deixada de escanteio, que foi maltratada, ela consegue realizar o grande sonho. Qual é o grande sonho hoje, gente? Qual é o conto de fada das pessoas? É ser rico, ser milionário, ser famoso, bombar nas redes sociais. Eu sei que não é pra todo mundo isso, mas compreendam que pra quem é jovem, esse provavelmente é, né? E o reconhecimento hoje necessariamente passa pelas redes sociais também. Bom, com tudo isso, nós vimos agora uma alteração bem impactante com aquela mudança do camarote, em que confrontaram famosos e não famosos, e aí a gente já tem também uma outra análise super interessante pra fazer, que é quando a gente põe assim, esses aqui, eles são camarote, eles são mais importantes. Se não são mais importantes, eles no mínimo têm regalias, ou eles são de alguma forma diferenciados já na sociedade, mas será que vão ser eles que vão conquistar o público? Tá aí o último BBB pra nos provar que não, né? E isso é extremamente importante, porque não adianta tu ser famoso fora, se quando, né, e dentro do seu nicho, com a sua música, com a sua atuação, com seja lá o que for, se quando tu é jogado em um grande caldeirão cultural, né, se tu é jogado pra toda a sociedade, onde nós temos os mais diferentes tipos de pessoas, ali a história é completamente diversa. E ali, essas pessoas que vêm de nichos específicos, elas muitas vezes não sobrevivem. Então, assim, isso tudo eu tô trazendo muito sucintamente para mostrar que a análise do BBB, o ver, assistir isso, é muito mais do que só vamos ver treta e baixaria. Treta tem. E treta, elas são as mais representativas do que tá acontecendo hoje em dia, né? Elas, de certa forma, são uma lupa gigantesca do que a gente vê em vários outros círculos sociais. Aquilo ali é um microcosmos, mas é um microcosmos com tudo que a gente vive nas relações humanas potencializado, porque eles estão, imagina, gente, ficar semanas sem acesso com o exterior. Hoje em dia isso é ainda mais enlouquecedor. Antigamente ainda não dava nem pra dizer, as pessoas não tinham sequer o vício das redes sociais. Hoje tem. Então tu tem que se desapegar disso tudo, e a pressão deve ser enorme. Isso sem falar em outros questionamentos paralelos, como por exemplo, pessoas que são casadas, que vão pra lá e que de repente, eu acho que elas passam a viver aquilo. A pessoa realmente passa a acreditar que tá num universo paralelo e vai lá e trai. Oi, né? Esquecendo que tem milhões de pessoas vendo o que ela tá fazendo. Então, só essa sensação de que as pessoas, que eles devem ter lá dentro, e que nenhum de nós que não passou por isso tem condições de falar, porque é algo totalmente empírico, né? A pessoa vai ter que ir pra lá e vai ter que viver isso, vai ter que experimentar e vai ter que sentir como é que é. Sem isso a gente não pode teorizar. Mas meu palpite é que depois de dias, tu esquece que tu faz parte desse mundo e que tu tá sendo observado. E aí vem à tona uma série de verdades de cada um, né? E tem esse outro aspecto, não se consegue mentir o tempo todo, não consegue criar uma persona e sustentar ela 24 horas ao vivo, por dias e dias, isso não existe. Então, mesmo que a pessoa crie um personagem e entre com esse foco, em algum momento isso vai vir à tona, que não é real. E essa desconstrução é muito interessante de ver, é muito triste às vezes também, às vezes é recompensador. Então, antes de criticar o BBB, não gosta, tudo bem, mas antes de criticar quem assiste, pensa bem, porque essa pessoa pode estar fazendo análises e reflexões muito mais profundas do que você teria condições nesse momento. Então tá aqui o meu convite, na verdade, meu convite não, né, porque eu vou assistir e não sou uma telespectadora assídua, não fico grudada assistindo, mas eu gosto de saber o que tá acontecendo, e até porque, olha, o troço não tem fim, tem um outro aspecto, além do que acontece lá dentro, a repercussão do que acontece lá dentro aqui fora mostra muito
do que a nossa sociedade aceita e o que ela não aceita. Então, tem que ficar ligado sim. Quem trabalha com mídias sociais, quem trabalha com marketing, quem trabalha de uma forma geral com relações humanas, é um pote cheio. É um pote? É um pote, é um balde, é um caldeirão de oportunidades e assuntos e tendências para ficar de olho. O que vocês acham sobre isso? Deixa aí o seu pitaco e deixa logo, porque daqui a pouco vai começar e eu vou começar também a acompanhar.